Olá, capricornianos, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é Nanda, sejam bem-vindos ao canal. Queridos, eu vou fazer uma leitura para o amor, para quem tem Sol, Ascendente, Lua, Vênus ou Júpiter no signo de Capricórnio, tá? Vou colocar as cartas na mesa e depois eu vou falando uma a uma para vocês, como eu sempre faço, tá? Pega aquilo só que fizer sentido. Se não ressoar com o seu momento atual, não fica triste, na próxima leitura pode fazer sentido. Não esquece de deixar o seu like para me ajudar. E se for possível, você sentir vontade aí, deixa os comentários, porque me ajuda bastante, tá bom? Se inscrevam no canal para vocês terem mais conteúdos como esse. E se você quiser uma leitura particular comigo, o link está na bio do canal ou na descrição, tem o meu site. Lá você vai me conhecer um pouco melhor, tem depoimentos de clientes e o lugar lá para você agendar a leitura, o valor, tudo direitinho, tá bom? Então vamos lá. Capricórnio, me dá 9 cartas. Linha do pensamento, Capricórnio, pensamento dessa pessoa. Capricórnio, pensamento, linha do pensamento, linha do sentimento, Capricórnio, amor, linha do sentimento, amor, Capricórnio, amor para o coletivo de Capricórnio, qual é a resolução dessa situação? Qual é a resolução? Qual é a perspectiva? Rainha de Ouros, energia de vocês. Bom, Capricórnios, vamos lá. No fundo do deck a gente tem uma Rainha de Ouros, né? Energia de Touro, Virgem e Capricórnio. Quando uma rainha aparece na mesa, a rainha, né? Todas as rainhas, diferente dos reis, existe uma diferença quando sai uma rainha e quando sai um rei. Isso não significa sexo, ok? Gênero, se é masculino, feminino, tá? Isso aqui é uma energia yin, né? Uma energia feminina apenas. Não tem gênero sexual, vamos dizer assim. E as rainhas em si, dentro do tarô, elas significam a força interior. É aquilo que o ser humano tem como energia interna, né? A capacidade que eu tenho de conquistar tudo que eu preciso conquistar somente com a minha força interior, sem eu precisar fazer muita força e muito esforço, ou muitos esforços, tá? Já o rei, quando aparece numa leitura, significa a força externa, aquilo que eu tenho que utilizar do que eu já conquistei para ajudar, para abastecer, para ser um meio sustentável, para sustentar a minha, todos à minha volta, ou para ser uma autoridade tanto na minha vida quanto na vida das pessoas, mas está falando muito sobre questões que eu ainda preciso fazer forças, eu ainda preciso ir além, né? Eu ainda preciso ir em busca, eu ainda preciso comandar, eu ainda preciso delegar, coisas desse tipo. Já aqui nós temos uma energia que acolhe, uma energia que nutre, uma energia que veio para a sua vida para te trazer um sentimento de estabilidade e de nutrição. Então, quando uma rainha de ouros está aqui, pode significar que é Capricórnio, que sente por alguém uma necessidade de proteger, uma necessidade de nutrir emocionalmente, uma necessidade de estabelecer um vínculo, de estabelecer uma relação sólida, uma relação abundante, uma relação fértil e próspera. Ou pode ser alguém que vê em Capricórnio essa oportunidade de receber uma nutrição, tanto emocional quanto financeira, de receber de ter com Capricórnio uma estabilidade, por Capricórnio de repente já ser uma pessoa muito próspera, uma pessoa muito abundante, uma pessoa que cuida de si, tem autocuidado. Isso de uma certa forma faz com que alguém abrilhante os olhos em relação a vocês, no sentido de querer estabelecer solidez.
Então aqui a gente está falando sobre uma relação que pode ser vocês querendo ter uma relação sólida, receber essa nutrição emocional e financeira de alguém, essa proteção, essa base, essa generosidade, né? Ou pode ser alguém que vê tudo isso em vocês e está em busca disso com vocês, de tudo que uma rainha de ouros traz, no sentido de estabilidade, generosidade, nutrição, solidez, tá? Então a gente vai entender isso. Por que eu quis explicar um pouco sobre o rei e rainha, né? Porque sempre quando a gente tem uma rainha, ela é uma figura da corte e ela é uma das figuras mais importantes da corte. E aqui na mesa a gente tem um cavaleiro e a gente tem um pajem, né? E a gente não tem um rei. Então o rei, ele tá no oculto disso tudo aqui. E é muito bom você entender como acontecem as forças dentro do relacionamento. A gente está falando aqui da natureza de uma relação que é totalmente voltada para uma energia de nutrir. Então é uma relação que pode estar necessitando de atenção, ela pode estar necessitando nesse momento de ser nutrida, ela pode estar precisando nesse momento agora aqui de alguém que está ali regando, cuidando, colocando esforço, colocando empenho para que essa relação possa crescer, possa desenvolver. E quem faz esse trabalho? É sempre a parte de quem é energia yin. A energia yin é aquela energia que está sempre o quê? Cuidando, alimentando, nutrindo, regando todos os dias, dando assistência todos os dias, né? Buscando ali o trabalho árduo, o trabalho de todos os dias, se empenhar para que algo seja construído com base, com solidez. Então aqui existe nessa relação alguém fazendo esse papel, ou existe alguém precisando que a outra parte faça esse papel. Então você vai se colocar aí dentro de qual parte você está precisando. Você, Capricórnio, está precisando que a sua relação se empenhe, que a sua relação te nutra emocionalmente, que a sua relação te nutra financeiramente, que alguém seja generoso com você ou generosa, que alguém te dê atenção, que alguém queira trabalhar duro para fazer esse relacionamento dar certo, que alguém esteja querendo se empenhar e se dedicar para que essa relação dê certo. Então é sobre isso que a gente está falando, sobre uma necessidade de alguém buscar mais uma energia de... Não é uma energia entre masculino e feminino, mas uma energia de acolhimento. Alguém está precisando ser acolhido. Ou é Capricórnio, ou é a pessoa que Capricórnio está lidando, tá? Alguém está precisando de ajuda nesse momento, tá? Seja emocional, seja uma ajuda financeira, ou um apoio, tá? Então, por que eu tô falando isso tudo? Porque linkado à energia da rainha, a gente tem um 8 de ouros. E o 8 de ouros, ele está no centro da leitura. E nesse método que eu utilizo, a carta central, ela conversa com toda a história. Então, a gente está falando sobre o quê? Que uma rainha de ouros, né, está tendo que se empenhar muito, se dedicar muito, fazer um trabalho árduo aqui, para que uma relação cresça, para que uma relação desenvolva, precisa se aperfeiçoar. Aqui ela conta com os aprendizados que ela já teve numa relação passada, ou até mesmo dentro desse próprio relacionamento. Às vezes o relacionamento é um grande aprendizado para a gente. Então aqui é alguém que está totalmente dedicado ou está totalmente empenhado em fazer um relacionamento dar certo. Mesmo sabendo que essa pessoa vai ter que passar por muitas vezes por estar lutando ali, né, sozinha, até que o outro amadureça ou até que o outro entenda as reais necessidades da relação, ou a pessoa aqui vai se cansar de estar lutando sozinha dentro de uma relação e não ter um esforço mútuo para que esse relacionamento dê certo. Então a gente vai entender isso, tá? Aqui na linha do pensamento, a gente tem um 7 de espadas, com um valete de ouros e um 6 de espadas, tá? Aqui a gente está falando de uma energia juvenil. Vocês podem estar lidando com alguém que tem uma diferença de idade, tá? Ou aqui no campo da mente dessa pessoa que vocês estão lidando, ou na sua mente, existe exatamente aquilo que eu te falei. É a questão
da semeadura, né? O valete, para quem não sabe, ele é um mensageiro do tarô, ele é um jovem ainda, ou seja, ele ainda está amadurecendo. Então aqui a gente tem uma relação que pode ser uma relação nova na vida de vocês, que está amadurecendo, que existe uma grande possibilidade futura, a longo prazo, de se transformar algo sólido, desse valete virar um rei, né? Ou virar uma rainha de ouros, né? Porque, como eu falei, não tem gênero, tá? Então, pode ser que alguém vai trabalhar ou precisa trabalhar dentro desse relacionamento a maturidade. Alguém aqui vai tomar realmente aqui a frente da relação no sentido de se empenhar, de se dedicar, de querer realmente uma construção sólida nesse relacionamento. Ou pode ser que alguém aqui esteja apenas olhando a parte do que eu vou receber dentro desse relacionamento, tá? Um 7 de espadas é uma carta que fala sobre máscaras, fala sobre alguém que se sabota. Pode ser uma pessoa que ainda é muito imatura emocionalmente, uma pessoa às vezes que quer ganhar a qualquer custo. E aí ela finge ser uma pessoa que ela não é. Ela não tá fazendo isso por mal. Ela tá fazendo isso por pura autossabotagem, porque ela não tem autoconfiança. Então tem alguém aqui que eu vejo que pode estar interessado em Capricórnio. A princípio pode ser para ter alguma vantagem, ou para ter algum interesse, ou para de repente ter algum ganho. Ou aqui pode ser essa pessoa criando uma estratégia de fazer uma oferta, de levar uma proposta, mas que essa pessoa nesse momento, o que ela está oferecendo não é 100% verdadeiro, porque ela ainda não está pronta para isso. Existe ainda um caminho a percorrer, existe um caminho ainda a seguir, existe muito crescimento, muito desenvolvimento, muita maturidade ainda e aperfeiçoamento para que esse relacionamento alcance o que Capricórnio quer, ou pode ser que a situação seja o inverso. Tem Capricórnio aqui querendo ficar com alguém, interessado em alguém, contando às vezes histórias que não são reais, mas por pura estratégia, ou porque tem uma visão futura de onde essa relação pode chegar, porque aqui a gente está falando de um valete de ouros, não é qualquer valete, ou seja, se eu me esforçar, se eu me dedicar, se eu regar essa semente aqui, ela vai crescer. Então não despreze os pequenos começos. Alguém sabe que é uma relação que tem potencial para crescer, mas que vai precisar de esforço, vai precisar de dedicação, porque existe a outra parte da relação que não é qualquer pessoa. A gente está falando de uma rainha de ouros, alguém que já tem uma certa maturidade, uma certa estabilidade financeira, material, alguém que está de braços abertos para acolher e não tem muita paciência aqui para infantilidades, para mentiras, para contadores de história, para pessoas que querem ganhar a qualquer custo ou que criam estratégias mirabolantes para conquistas, né? Então aqui pode ser que alguém pode estar criando de repente uma estratégia para ir na sua direção, te oferecer algo que ainda não está 100% maduro. Essa pessoa ela está numa de querer ganhar a qualquer custo, ou criando uma estratégia para oferecer algo, vislumbrando uma possibilidade futura. Pode ser que alguém aqui está querendo efetuar uma mudança de casa, uma mudança de cidade, e vê em você uma oportunidade. E aqui no campo dos sentimentos, a gente está falando de uma relação que tem muitos aprendizados. Tá? Pode ser que Capricórnio, com essa carta do 6 de copas, com 8 de ouros e o valete de paus, pode ser que Capricórnio já vivenciou algo muito parecido no passado, ou pode ser essa pessoa, tá? Só que aqui existe, de uma certa forma, possivelmente vocês devem estar lidando com alguém mais jovem, ou você ou essa pessoa tem filhos, ou aqui vocês estão para desenvolver alguma coisa, pensam em desenvolver alguma coisa junto com alguém. Ou vocês estão conhecendo alguém que de uma certa forma tem uma coisa de trabalho, estudo envolvido, tá? Grupos, uma conexão com alguém que é muito familiar, ou que representa assim uma coisa de coletivo, de amizade, que traz uma certa assim
um sentido muito familiar, um sentido muito de harmonia, no qual você está disposto a se empenhar, você está disposto a pagar o preço aqui, ou é a pessoa, tá? Tem uma proposta que ou você ou essa pessoa quer fazer, mas é uma proposta muito em cima de um romantismo que na verdade ele é mais uma estratégia devido a não cometer mais os mesmos erros que eu cometi no passado, tá? Alguém aqui traz muita coisa sobre o passado, tá? Alguém aqui tem uma certa expertise muito voltada sobre o passado, tá? Então aqui pode ser que alguém emocionalmente está querendo se comprometer com Capricórnio, ou pode ser Capricórnio querendo se comprometer com alguém, tá? Existe aqui um planejamento de enviar uma mensagem, de criar algo novo, de fazer uma viagem. Existe aqui uma mensagem que vocês podem estar recebendo, ou pode ser um convite para dar oportunidade para alguém, ou alguém dá oportunidade para vocês. É como se alguém quisesse uma nova oportunidade com vocês, ou alguém quisesse te dar um presente, ou você quisesse dar um presente para alguém. Existe uma mensagem aqui, alguém com vontade no campo da emoção, do sentimento, de se dedicar, de fazer uma oferta. Vocês podem ter conhecido no trabalho, se não foi no trabalho, é em grupo de amizades ou em estudo, algo que é muito familiar para vocês, tá? E aqui essa pessoa, ela tem um sentimento de como vocês fossem, sabe assim, da mesma tribo, da mesma família. Tem uma coisa aqui de alma gêmea, tá? Uma conexão de alma gêmea. Só que alguém está sendo estratégico. Ou é para não perder vocês, tá? Mas essa pessoa, ela acaba não agindo verdadeiramente, e aí é o erro, tá? Por exemplo, alguém entra em contato com você para te pedir ajuda, ou te pedir um favor, ou te pedir uma opinião, ou te pedir alguma coisa, mas na verdade não é isso que ela tá querendo. A intenção dela é de te conquistar, ou é de voltar para sua vida, ou é porque ela tá com saudade, ou é porque ela não consegue expressar verdadeiramente o que ela sente, então ela usa uma máscara, ela não conta verdadeiramente uma verdade, entende? Eu não vejo que aqui seja algo que alguém tá trapaceando, alguém tá fazendo alguma coisa, sabe, tá sendo articuloso ou manipulador. Não que não seja uma manipulação, mas eu não vejo algo negativo nisso. Eu vejo mais uma falta de confiança em si mesmo, uma necessidade de alguém usar máscaras para não se expressar verdadeiramente, com medo, de repente, de ser bloqueado, porque aqui tem um 2 de espadas, né? Essa pessoa tá indecisa, sem saber o que fazer muito bem ainda. Ela quer agir, mas ela não sabe como agir. Tem um cavaleiro de espadas com 2 de espadas e o Papa. A gente pode estar falando aqui de diferenças de idade, então ou você ou essa pessoa pode se sentir que a diferença de idade pode ser um problema, ou pode ser você e essa pessoa aqui tendo que lidar com questões de família, questões de trabalho. Essa pessoa, ela tá com saudade de você, ou é você que tá com saudade dela. Existe aqui lembranças, mas existe também uma questão de crença muito forte. Alguém não tá sabendo muito o que fazer aqui, tá? Eu acredito que seja uma questão, alguém aqui com esse 7 de espadas e esse Papa se sabota. Pode ser muito por uma questão de crenças limitantes, de padrões limitantes, tradicionalismo. E aí alguém aqui acaba, às vezes, se voltando muito para uma questão financeira. Pô, será que essa pessoa está comigo porque ela gosta de mim ou porque ela tem algum interesse financeiro? Ela tá comigo porque eu posso oferecer trabalho, ou tem alguma coisa voltada a trabalho, interesse financeiro, sabe? Também tem uma coisa que, assim, alguém se sabota, sabe? Porque é muito tradicionalista, tá muito voltado dentro de uma tradição. Ou pode ser também que vocês estão lidando com uma pessoa casada. Tem alguém que é casado, tem alguém que tem filhos, né?
e vocês podem ter conhecido essa pessoa no trabalho, essa pessoa conheceu vocês. Essa pessoa, ela tá pensando em agir, ela quer tomar uma decisão, mas aqui essa decisão, ela é freada pelo Papa. Ou é você ou essa pessoa que tá com medo de agir porque vocês podem ter colocado algum tipo de imposição. Pode ter havido uma imposição aqui. Você colocou uma imposição ou essa pessoa colocou uma imposição. Existe algo bloqueando vocês. Tá? O que está bloqueando aqui, possivelmente, pode ser a distância, porque houve aqui de repente, um bloqueio à distância, ou pode ser uma questão religiosa, ou pode ser uma questão de idade, ou uma questão de crenças de vocês mesmo, ou um casamento. Então eu vejo que alguém não está conseguindo ir na direção de vocês, essa pessoa tem sentimento, ela quer conversar, ela quer mandar uma mensagem, mas tem um bloqueio, tá? E aí alguém acaba contando uma história aqui, porque é como se essa pessoa ela quisesse uma oportunidade com vocês, mas ela tá arrumando uma estratégia, ela tá criando uma história, ela tá criando um enredo, para poder chegar até vocês, porque tem um bloqueio, tá? Então esse bloqueio pode ser por causa de um casamento, questões religiosas, questões de idade, questões de ser do mesmo sexo, questões de gênero, né? Porque cada um tem um pensamento, mas tem sentimento, entende? Mas tem muita imaturidade. Alguém gosta de vocês, ou é vocês que gostam de alguém, tem uma paixão, tem uma vontade de se declarar, de viver, de se aventurar, o valete de paus aqui, mas existe uma imaturidade, tá? Existe alguém que não sabe como agir com vocês, tá? Essa pessoa, ela até ganha uma força, ganha um ímpeto, ela até vai além do que ela pode, mas ela dá de cara com um bloqueio, um distanciamento, uma rigidez muito grande da parte de alguém, tá? Então, para essa relação aqui, ela ter um desfecho, vai precisar de comunicação, vai precisar vocês chegarem num acordo para que essa relação seja realmente, para que tome um rumo, tá? Aqui, pessoal, o carro, tá? Então, é isso mesmo aqui, para que essa relação tenha movimento, muitos de vocês podem estar distante dessa pessoa, tá? Ó, 9 de copas, aqui é um desejo realizado, mas vocês vão ter que abrir contato para poder, vai ter que abrir comunicação para poder essa relação chegar até vocês aqui, tá? Ou vocês tomarem uma decisão, fazer um acordo, mas essa pessoa, ela quer vir na direção de vocês, ou são vocês que querem ir na direção dessa pessoa. Veja uma viagem também para ocorrer aqui, se vocês estão à distância, tá bom? Para saber mais sobre isso, uma leitura particular seria o ideal, e o link tá na descrição do vídeo, pessoal. Muito obrigada, tchau, tchau, até a próxima leitura.